Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem, a glória do novo templo. Amém? A glória do novo templo. E ainda antes de nós começar a entrarmos na mensagem, ou lermos o texto até da mensagem e orarmos, há dois provérbios populares portugueses. Eu penso que no Brasil também se deve dizer, que a gente diz: nem tudo o que parece é. Vocês falam isso no Brasil? Nem tudo o que parece é, não? Em Portugal a gente fala isso: nem tudo o que parece é. Ou as aparências iludem. Falam isso no Brasil: as aparências iludem, tá? Nem tudo que brilha é ouro, exatamente. Tá? A gente fala algumas expressões assim, porque às vezes há uma diferença entre aquilo que a gente vê e aquilo que na verdade é. Quanto mais quando nós falamos daquilo que é espiritual, aquilo que os nossos olhos humanos veem, aquilo que o Espírito de Deus faz, amém? De quem Deus é, aquilo que está por trás. É importante, irmãos, sempre nós termos em mente aquilo que Deus quer fazer. Embora às vezes é usado erradamente o versículo, mas há um versículo muito bom para isso que a gente repete às vezes fora do contexto também, mas que é: a gente anda por fé e não por vista, né? Embora a gente veja por contexto, mas eu não estou com uma dessas, mas na verdade o texto fala mesmo, não é? A gente não vive por fé e não por vista, não por aquilo que se vê. Amém? É importante nós entendermos isso. Eu queria voltar atrás ao versículo 3 que o presbítero Márcio leu esta manhã, que não faz parte desta mensagem da semana passada. Os irmãos devem lembrar que eu disse que hoje nós iríamos falar mais sobre isso. O versículo 3 do mesmo texto de Ageu 2 diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor, comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. O que eles estavam a ver naquele momento, comparado com aqueles mais velhos que tinham visto o primeiro templo, este era como nada. E nessa altura, nós, a semana passada, a partir desse momento, o profeta Ageu chama o povo e lembra o povo para ir trabalhar, no templo, para serem corajosos, para serem fortes. E esse foi o despertamento da semana passada, de que, olhando as circunstâncias, nós possamos trabalhar e voltarmos e nos esforçarmos na obra do Senhor, especialmente naquela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amém? Sempre lembrando que, principalmente e acima de tudo, a operação do poder de Deus na nossa vida, aquilo que Deus está corrigindo em nós, aquilo que Deus nos está santificando, aquilo que Deus nos está preparando para bem dizermos e glorificarmos o nome dele, mas também no sentido da obra do Senhor em evangelismo, no sentido até do próprio fisicamente o local onde nós congregamos. Amém? Esse foi onde nós ficamos a semana passada. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para ler a escritura desta semana e para poder orarmos ao Senhor nosso Deus. Então, Ageu, capítulo 2, agora dos versículos 6 ao 9, mas vamos orar primeiro. Pai amado, que o Senhor, misericordioso e bondoso, esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para percebermos as Escrituras e nelas sermos fortalecidos. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Continuamos o profeta Ageu a falar sempre da parte do Senhor, a palavra do Senhor. Irmãos, há uma coisa que nós precisamos, eu tenho falado isso ultimamente várias vezes, e hoje, inclusive ali na aula em espanhol, eu voltei a dizer isso. Irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus,
Porque hoje nós se encontramos e pessoas debatem demasiado, há muito debate, de muita coisa. Todo mundo tem uma opinião, uma coisa a dizer. E numa sociedade em que nós nos encontramos nesse patamar, você vai na rua, você fala com alguém, a pessoa tem uma opinião contrária a si, e é-nos dito que nós temos que respeitar aquilo que as outras pessoas pensam e dizem, por mais absurdo que seja. Irmãos, nós temos que respeitar as pessoas e não o que elas dizem. Amém? Respeitamos as pessoas, não o que as pessoas inventam e dizem. Há uma figurinha que o irmão já deve ter passado no seu telefone 1000 vezes, ou você já deve ter visto, que é aquela história do 6 e do 9, né? E desenha-nos são um 6, para mim é um 6, para a pessoa que está ao contrário de mim é um 9, e eu não consigo ver o 9 porque eu não estou a ver na perspectiva da outra pessoa. Não já viram isso? Isso é em tudo que é figurinha aí, né? Porque o 6, né? Um 6 ao contrário é um 9, né? Então você caminha na rua e você vê um 6 desenhado. Você está deste lado e diz é um 6, mas a pessoa que está do outro lado diz não é um 9. Aí eles ficam naquela discussão e um diz, well, se tu viesses do meu lado, tu ias ver como é a minha perspectiva. Irmãos, isto é um absurdo, que saiu aí por todo o lado e está em tudo quanto é lugar e infelizmente tem alcançado as mentes de muita gente, inclusive dos cristãos. Que nós é que não estamos a ver a perspectiva do outro lado. Porque se nós entendêssemos a outra pessoa na perspectiva dela, nós iríamos entender porque é que a pessoa age assim. A resposta para esse 6-9 é esta. Alguém desenhou o 6 ou o 9. Então aquilo ou é um 6 ou é um 9. Se a pessoa que desenhou no chão era um 6, correto? A pessoa que pensa que é um 9 está errada. A pessoa que diz que é um 6 está certa. E vocês assim, mas como é que nós sabemos? Vai a perguntar à pessoa que escreveu o 6 ou o 9. Eu sei, pastor, mas isso não é muito fácil. Você quer saber a opinião sobre a vida? Ou você quer saber a verdade sobre a vida? Quem é que sabe a verdade sobre a vida? Deus. Onde é que está essa verdade? Nas Escrituras. Então não é uma questão de opinião. Quando eu falo a palavra de Deus no púlpito, ou falo num colega de trabalho, ou falo na rua a alguém, eu não estou a dar a minha opinião ou a minha perspectiva das coisas. Eu estou a falar o que o Criador dos céus e da terra disse. E como o Criador dos céus e da terra sabe todas as coisas e não precisa da minha opinião para nada, eu posso afirmar categoricamente o que está escrito é a verdade, se eu falar só o que está escrito. Ninguém precisa da minha opinião para nada. Aliás, a gente até dá opiniões, não é? Já reparou que ninguém vende opiniões? Se fosse boa, a gente vendia. Fazia dinheiro. Lamentavelmente, os irmãos alguns já deram conta, né? Tem gente aí a vender muita opinião. Eu não quero comprar a opinião de ninguém. Eu não quero nem dada. Eu quero que alguém me fale a verdade de Deus, as Escrituras. Porque Ele, o Criador dos céus e da terra, sabe tudo. Estou voltando ao 6 e ao 9. Em vez de ficar a discutir, não estás a ver a perspectiva do meu lado, vai perguntar a quem escreveu o 6 ou o 9, que você sabe qual é a verdade. Então, na perspectiva bíblica do mundo, vai perguntar a Deus. Lê nas Escrituras. Não é uma questão de opinião, irmãos. Nada é uma questão de opinião. É verdade ou é mentira. E o que é verdade absoluta. O que vai de gente hoje, irmãos, eu vou dar um exemplo que está tomando conta da mente de muitos cristãos, que é uma ideia de tentar juntar evolucionismo com criacionismo. A ideia de pegar essa maluquice que diz que nós viemos do macaco, e os irmãos conhecem alguns que se calhar vocês já ficaram na dúvida. Talvez. Não. Tá? Brincadeira, irmãos, tá? Pegar nessa maluquice que nós viemos do macaco e juntar com os 6 dias da criação e dizer assim, não, porque não é bem 6 dias. Cada dia daqueles tem não sei quantos milhares de anos ou milhões. Não, meu amado irmão, está lá a palavra do Senhor que é 6 dias. Isso é que Deus não sabe o que são 6 dias. Mas os dinossauros, não sei o quê. Meu amado irmão, são 6 dias de criação. A Terra tem 6.000 anos. Assim, como é que você pode saber? Você não estava lá há 6.000 anos. Alguns acham que sim, não é? Porque eu às vezes estou a falar com os meus filhos, eles pensam que eu sou do tempo dos dinossauros. Eles pensam que o meu primeiro pet era o Terex, que até tem nome, né? Irmão, não. É que a Bíblia diz, faça a conta pela Bíblia. Fulano durou de X anos e a geração seguinte, você sabe que a Terra tem 6.000 anos.
Não é uma questão de opinião. Ou seja, e aqueles todos conseguem provar que têm bilhões, estão errados, porque quem sabe é Deus, que é o Criador. Não me importa o que os outros dizem. A palavra do Senhor, nota, isto tudo que eu disse agora vem do princípio do versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz, Deus determina, e nós só falamos o que Ele disse. Simples assim. E não nos desculpamos pelo que Deus disse. A verdade é de Deus, e que todo aquele que está na verdade fala a verdade de Deus. Aquele que anda na luz não anda em trevas, diz a Escritura. Mas temos que parar com isso. Meu amado irmão, eu estou um pouco cansado dessa ideia de debate para aqui, debate para... Há coisa que tem que ser debatida, com certeza. Onde a apologética cristã faz parte? Faz, até um certo ponto. A apologética é o defender as ideias evangélicas cristãs teológicas. Não, faz parte até um certo ponto. A gente tem realmente que saber argumentar sobre a nossa fé. Eu não estou a dizer que não tenho. Mas quando parte fica só nisso, irmão, fala a verdade das Escrituras e deixe que o Espírito Santo faça a obra para convencer a pessoa. Não tente convencer ninguém de que Deus é Deus. Porque Deus não precisa que você convença. A sua obrigação, a ordem que Deus deu a nós é de falarmos as verdades bíblicas com toda a firmeza e clareza. E ao Espírito Santo de Deus é que cabe convencer alguém de que você falou a verdade ou não. Não é de nós tentarmos convencer e tentarmos enredar e ficarmos com debates. Meu amado irmão, o profeta chegou e falou. Pronto, acabou. Agora, tem os que recebem, tem os que não recebem. Por que é que você acha que Jeremias acabou lá no poço? Leu Jeremias? Na minha leitura acabei hoje, acho eu. Hoje foi o último capítulo de Jeremias. O que é que Jeremias acabou no poço? Foi por falar a verdade? Foi por falar a verdade ou foi por falar a mentira? Foi por falar aquilo que agradava às pessoas? Foi por respeitar as opiniões dos outros? Falou o que Deus lhe disse e acabou. Falar a verdade absoluta de Deus, irmãos. Meus amados irmãos, a função profética hoje na igreja é de falarmos as Escrituras. Não é dizer o que vai acontecer amanhã. Não é o eis que te digo, vai para aqui, vai para acolá, vai fazer não sei o quê. É falarmos a palavra de Deus. A profecia está completa. Nós somos os mensageiros. Nós falamos o que a Escritura diz. E não nos desculpamos por tal coisa. Mas não aceitamos a opinião contrária, não aceitamos o erro. Respeitamos a pessoa que fala o erro, respeitamos e amamos. E porque amamos, falamos a verdade. E isso é amor, irmãos. Isso é amor posto em prática. É você falar a verdade. Não compactuar com a mentira. Falarmos a verdade. O profeta chegou e falou, assim diz o Senhor. E isto é o que o Senhor disse. E foi isto que ele falou. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Numa outra versão diz a terra seca. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Embora o povo que estava olhando, e por isso é que eu comecei a mensagem, o nosso tempo aqui, a dizer, lembrei aos irmãos daqueles provérbios, nem tudo que parece nem tudo que reluz é ouro, as aparências iludem. O povo não podia ver uma grande glória naquela casa. Os que se lembravam da primeira estavam tristes, porque a glória da primeira casa era muito maior, parecia muito mais bonito, parecia muito mais, era mais atraente. Mas o Senhor diz ao povo, esforcem-se, trabalhem, foi a semana passada, porque Ele, dentro de pouco tempo, o Senhor faria tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. O Senhor faria tremer todas as nações. O Senhor iria encher daquele lugar da glória dele. Seria de uma tal forma que no versículo 9 diz que a glória do novo templo seria maior do que a do antigo. Deus faria uma obra maior. Deus faria uma obra mais poderosa ainda naquele lugar do que tinha acontecido antes. E diz assim, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. E agora eu queria parar aqui por um segundo. O Senhor diz assim, e eles trarão, as nações à volta estremecerão, elas trarão para cá os seus tesouros, para dentro daquele tempo, para aquele momento, para aquele lugar ali, para o povo de Deus. O Senhor encheria até o templo de glória, e por certo o povo podia dizer assim, Senhor, porquê é que tu não fazes isso agora e a gente não tem que trabalhar?
Não é? O Senhor diz, o ouro e a prata me pertencem, tudo é meu. Eu farei essa obra, eles trarão, as nações trarão. E eles dizem assim, Senhor, então faz agora que a gente não tem que trabalhar. Nós estamos há tantos anos à espera, nós lançamos o alicerce. Porque a acusação era essa de início, lembra, irmãos, no Ageu capítulo 1? Qual era a acusação? Que eles lançaram os alicerces e nunca completaram a obra, foram cuidar das casas dele, fazer as coisas deles. Senhor, porque tu tens esse poder todo. Por que o Senhor não faz a obra? Porque o Senhor não envia então? Envia agora. Envia agora a prata e o ouro, envia agora para que a obra termine, a gente não tenha que se esforçar e trabalhar. No mesmo contexto que o profeta está a chamar o povo a semana passada, o texto que falámos é o mesmo, é a mesma mensagem profética, o Senhor falando ao povo e diz, e desperta ao povo para que o povo vá, se esforce, encoraje e trabalhe. E no mesmo contexto o Senhor diz, é tudo meu, eu farei o que eu quiser. É impossível, irmãos, nós olharmos este texto, nós que somos daqui do Ministério de Filadélfia, e não pensarmos no momento que o Senhor nos entregou este campus tudo. E você pensar, de graça, o Senhor nos deu isto tudo. E quando nós abrimos as portas, e deu tanto trabalho para arranjar, não deu? O Senhor não podia também mandar já pronto? Não é? Já podia vir pronto? Ou não, podia, o Senhor podia ou não podia mandar pronto? Podia, amém. Estão a ver que os irmãos estavam? Porque a gente já esgotou o recurso de Deus, né? Deus deu aqui agora, pronto. Não, Deus podia ter dado tudo pronto, podia ou não podia? Podia. Deu tudo pronto? Não. Qual foi a ordem que nós recebemos do Senhor, o sinal do Senhor? Segundo o texto de Ageu. Trabalhar. E chegamos aqui, o que é que nós fizemos? Trabalhamos. E doamos. E fizemos a obra. E hoje temos um local tão bonito para cultuar o Senhor, não temos? O que é que nós precisamos agora? Eu acho que este texto não pode ser mais aplicável a nós hoje aqui do que aquele tão claro e absoluto. Ao Senhor pertence todas as coisas. Nós precisamos que o Senhor encha este templo da sua glória. Mais do que alguma vez aconteceu na história da nossa igreja. Temos passado por dificuldades, irmãos, e lutas muito grandes. Temos. Chegámos a este lugar há uns anos atrás e ficámos, o nosso coração se encheu de alegria naquela altura por termos recebido este campus. Viemos, preparámos, pintámos, trabalhámos, limpámos, arrumámos, construímos, fizemos, mudámos coisas. Depois de algumas mudámos para um lado, voltámos a mudar para o outro porque nem deu muito certo. Fomos aproveitando os recursos todos. Pedimos ajuda, tivemos. Uma vez pedimos ajuda aos nossos irmãos do... Esqueci o nome. Aqui de Pearson, que ajudam ministérios. E o irmão veio com uma pastinha. Os irmãos se recordam, num sábado de manhã, veio com uma pastinha. Para tomar nota do que é que a gente precisava de ajuda. E aqui eu não sei, tinha tanta gente aqui, voluntários de tantos lugares aqui a ajudar, tanta gente aqui neste campus. E o irmãozinho ali naquela porta olhou para mim e disse assim, não, tu já tens ajuda demais, a gente vai ajudar outro que precisa mais. Eu pensei para mim, podia ter vindo ontem. Se ele veio na sexta, não estava ninguém aqui. Ele disse-me ali à porta, nesta porta, esse irmão. Ele disse assim, olha, a gente ajuda pessoas que vocês têm tanto voluntários já, não vou mandar ninguém para aqui. Eu disse, amém, muito obrigado, vá lá que Deus te abençoe. Esqueci-me o nome da organização, irmãos, é uma organização cristã aqui em Persa. Esqueci agora. Nós temos um amigo, muito amigo, que trabalha voluntaria lá. Agora, na altura ele era um jovenzinho, ele na altura era muito criança. Esqueci o nome. Mas de qualquer maneira, a bênção de Deus, irmão, o esforço foi tanto. E nós vimos as coisas começando-se a compor e começando a ficar tudo direitinho e bonito. E fizemos uma inauguração bonita. E depois continuamos porque as obras não param e agora temos um gazebo e temos isto e temos aquilo e temos tudo preparado e bonito. Irmãos, nós precisamos que o Senhor encha este templo da sua glória.
Nós precisamos que as nações, o povo à volta, comece a perceber que Deus está neste lugar. Nós precisamos de buscar a Deus. Nós precisamos nos esforçar, nos envolvermos na obra do Senhor. Nós precisamos que o Senhor trabalhe no nosso coração agora. É promessa do Senhor. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá. Tudo pertence ao Senhor. No versículo 7, numa outra versão, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O desejado de todas as nações, claro que se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Meus amados irmãos, nós precisamos de ter em primeiro lugar, neste lugar e em nossas vidas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos que a morte e a ressurreição do Senhor sejam tão claras e tão evidentes para a nossa vida, que nós nos regozijemos e alegremos tanto nele, da forma que o povo lá fora veja o Senhor trabalhando. A promessa já chegou, Jesus veio. Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, para que a glória baixe neste lugar. O Espírito Santo que já habita em nós, irmãos, não esquecemos disso. Nós vivemos vidas tão ocupadas com isto e com aquilo e com outras coisas, e acima de tudo com lamentações, e procurando encontrar uma solução não sei onde, e a solução é Cristo e o Espírito que em nós habita, nos salvos. Nós precisamos de nos voltar e entender que a obra do Senhor é para ser feita e ela tem que acontecer. Mas, amados, nós não podemos ficar desanimados. E não podemos ficar em baixo e à espera que se alguma coisa acontecer, e pararmos de nos desculparmos atrás disto e daquilo. Nós colocamos desculpa em tudo. A cidade onde nós estamos, ela é muito... ela é muito perversa, a mentalidade é muito perversa nesta cidade. Deus errou namorada, não? Não era para ser Montclair, éramos para estar noutra, se é isso? O Senhor enganou-se, namorado? O Senhor nos colocou aqui por uma razão. Mas os tempos são muito difíceis. Então Deus enganou-se na data, foi isso? Mas as situações, circunstâncias, o que, irmãos? Nós temos que parar de nos desculpar e colocar nisto e naquilo o objeto da nossa atenção, e colocarmos na pessoa do Senhor Jesus Cristo e confiarmos no Senhor, sabendo que o Senhor nos plantou aqui neste lugar, e Ele encherá este tempo da sua glória, Ele encherá os nossos corações da sua presença. Nós temos que buscar a Deus firmemente e confiadamente em todo o tempo, e nos esforçarmos e continuarmos a trabalhar na obra do Senhor, e esperando que o Senhor faça aquilo que Ele tiver para fazer. Mas que nós façamos a nossa parte, estarmos preparados, confiando no Senhor e dependendo do Senhor. Irmãos, a maior dificuldade que nós temos hoje, eu creio que a maior dificuldade que a igreja tem, é de entender o poder do Espírito Santo que habita em nós. Alguns por zelo e desejo de fervor, eu sei lá, fazem as coisas mais ridículas para que tenham o poder do Espírito Santo, ou porque pensam que têm. Correm, pulam, saltam, fazem coisas. Irmãos, não é assim. Não é dessa maneira. Mas também não é de uma maneira apática, como se nada tivesse a acontecer, ficando quietos nos nossos lugares e um dia alguma coisa vai acontecer. Nós não podemos partir de um extremo ao outro. Num extremo e de um lado temos pessoas fazendo as coisas mais absurdas porque pensam que estão cheios do Espírito e saem a fazer coisas que não têm sentido nenhum, que não é bíblico sequer, falando coisas que não são bíblicas e vivendo coisas que não são bíblicas. Mas por outro lado temos uma geração de crentes que fica apático à espera que um dia uma coisa aconteça. Eu falei nisso a semana passada, irmãos. Tem crentes à espera que o milénio vai acontecer, para que alguma coisa diferente. Irmão, ainda que você creia
que o milénio vai acontecer. Estamos vivendo o milénio agora, amém? Mas ainda que você pense que o milénio vai acontecer um dia, você percebe que você não vai viver nesta terra da forma que você está há 1000 anos, correto? Ou alguém acha que vai viver 1000 anos? Acima dos anos que já tem. Ainda que o milénio supostamente começasse hoje, você não ia viver o milénio todo. Nesse corpo físico não ia, de certeza. Para bem de nós todos. Imagina. Por que esperar por alguma coisa que vai acontecer lá na frente, se o Espírito Santo já habita em nós e pode agir em nosso meio agora? Meu amado irmão, você está à espera que alguma coisa aconteça? Você está à espera de quê? Nós estamos à espera de quê, irmão? Nós estamos à espera de quê para sair às ruas e começar a evangelizar? Nós estamos à espera de quê para começar a buscar a Deus intensamente, para começar com jejuns e oração diante do Senhor e dizer: Senhor, enche a tua casa da tua glória. Estamos à espera de quê para começarmos a dedicar ao estudo da palavra de Deus consistentemente e firmemente a cada domingo, a cada dia, em nossas casas, em cada vez que há estudo bíblico, juntarmos e buscarmos a Deus. Estamos à espera de quê? E, meus amados irmãos, é embaraçoso às vezes a posição que os crentes hoje em dia, não estou agora generalizando, não falando tanto de nós, mas é embaraçoso, às vezes até nós, como é que nós agimos com as coisas que estão acontecendo na sociedade? De forma apática. De uma forma, irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, e eu espero que você entenda que nós vivemos uma mesma época, amém? Tirando a parte apostólica. O poder de Deus e o agir de Deus era tão grande que quando os apóstolos chegaram a uma determinada cidade, igrejas com uma determinada cidade, e muitas vezes acontecia por causa da perseguição, era dito assim: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui agora. Era assim que a igreja era conhecida. Quando o povo de Deus chegava, havia uma reviravolta. A palavra de Deus era pregada. Muitas vezes eles acabavam mortos. O povo de Deus era perseguido por falar a verdade. Hoje o povo de Deus é apático com tudo. Não importa o que está a acontecer, tudo bem. É uma questão de opinião. A pessoa que quer viver daquela forma tem o direito dela. Vamos ficar quietos no nosso canto, a gente faz a nossa coisa, eles fazem a deles. A igreja não tem voz ativa em nada, irmãos. Nós não temos voz ativa em nada. Começa com as nossas conversas. Começa com as nossas atitudes, as nossas ações. Meu amado irmão, entenda isto. Você pertence ao reino dos céus, você pertence a Deus. Você está de passagem nesta terra com uma missão, representar o seu Deus e o seu rei. Meu amado irmão, você compra roupa onde todo mundo compra. Você só compra roupa mais decente. Amém? Que é crente. Amém ou não? Amém. Ainda bem. Mas você compra roupa onde todo mundo compra. Que é no TG Maxx e no Marshalls, que é mais baratito, né? Se não der para ir à Feira dos Ciganos, que só dá lá em Portugal, né? Você vai onde é mais baratito, não? É? Outro dia um da nossa casa foi ao Walmart comprar calças. É mais barato. Ele telefonou-me de lá. Estou a comprar calças. Custava acho que $13. Digo, traz-me um par. Por $13. É? Você compra, todo mundo compra. Então não pode ser a nossa forma de vestir, por si só, ainda que mais decente que o mundo. Entenda isso que eu estou a dizer, por favor. Com modéstia. Mas na verdade não é muito diferente do resto. Eu vou para o trabalho, chego amanhã ao trabalho, a maior parte dos homens está de sapato preto, como o meu. Calças, porque não podemos usar shorts no trabalho, e camisa. Alguns t-shirt, mas não é muito diferente dos outros. Certo? À hora do almoço vai todo mundo comer na cafetaria da empresa. Uns compram comida lá, outros levam
Outros que não têm a felicidade de ter uma esposa como a minha, compram a comida lá. E os outros têm uma marmitinha. Às vezes, não é sempre, mas às vezes é uma marmitinha. Mas comemos todos no mesmo sítio. Mais ou menos a mesma coisa. Certo? No final do trabalho, cada um entra no seu carro, está estacionado no mesmo parking lá, e cada um vai para a sua casa. Normal. A maioria vai para famílias. Muitos de lá têm famílias como eu tenho, com filhos, esposa, em casa. Amém? Não faz muita diferença, faz? Não. O que é que eu estou a dizer isto, irmãos? A diferença que nós temos que fazer no mundo não é tanto do jeito que a gente veste, porque muita gente veste no mundo modesto. Não é tanto com o que a gente come, porque muita gente tem cuidado com o que come também, como o crente tem que ter. Não é pela forma que conduz o carro, que a gente que até conduz com mais precaução do que os crentes, com alguns. Não é pela forma que a gente vive, no sentido da casa. É porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e o que nós falamos, o que nós pensamos, como nós agimos, é diferente. A ética de trabalho de um cristão é diferente de um ímpio. As palavras que um cristão fala são diferentes do ímpio. A forma de agir com todas as coisas, ela é diferente. Meu amado irmão, no Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós pertencemos ao reino de Deus, e nós representamos o reino de Deus na terra, e com essa responsabilidade agimos de maneira diferente no mundo, e o mundo percebe que Cristo está em nós. Agora, se chegou o dia, acabou o dia de trabalho, você fez tudo igual como os do mundo, você é tão bom como eles. Se nós não temos diferença da forma como nós agimos, se não há o esplendor da glória de Deus em nossas vidas, da forma como nós andamos, da forma como nós nos conduzimos, e não primariamente por uma questão de usar vamos dizer, a t-shirt da igreja. Não é? Usar a t-shirt da igreja no trabalho ou na vida não faz de você um cristão. Mas refletir o Espírito Santo que em si habita faz a diferença. Irmão, o poder do Espírito Santo que em nós habita é tão grandioso e extraordinário, que é aquele que faz um morto em delitos e em pecados perceber quem Cristo é e ter vida eterna. E esse poder habita em nós. Que mais nós queremos? O Senhor nos tem dado tudo, Ele salvou a nossa alma, o desejado das nações veio, Ele salvou a nossa alma, Ele tem feito o poder, Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós, e a gente continua fracos e miseráveis para cá e para lá, nos arrastando e tentando sobreviver. Irmãos, precisamos despertar, precisamos sair a pregar as boas novas, precisamos viver como cristãos intensamente e glorificar e bendizer e falar quem o Senhor é. Acreditando, sabendo que o Senhor fará deste templo, agora estou a falar fisicamente aqui, encherá este templo da sua glória e nós veremos o agir de Deus. Mas não pode ser com a vida passiva que nós estamos a fazer, não vai acontecer. Deus tem poder para fazer, mesmo sendo nós passivos? Tem. Fará? Não. O que é isso, pastor? Você tirou isso? Eu tirei do texto. Ageu disse ao povo: estão a ver esta glória? Não vos parece como nada, comparando com antes? Trabalhai, tendo coragem, esforçai-vos. Foi isso que pregámos a semana passada. E agora nesse texto 2 diz, e por isso que eu dividi o texto, diz: e eu farei, eu derramarei o meu Espírito, e eu farei, o desejado das nações virá, e ele manifestará, o povo à volta verá, e eles se estremecerão. Irmãos, nós temos que fazer isso, nós temos que viver dessa forma, para que o povo aí fora perceba que Jesus é o Senhor, se converta e venha reconhecer quem o Senhor é. Mas não pode ser com a passividade que nós estamos a fazer e viver, irmãos, não pode, não vai acontecer. Nós precisamos ser despertos, pelo poder de Deus, nós precisamos olhar para este texto e dizer: Senhor, faz aqui agora. Tudo pertence ao Senhor, o Senhor diz: tudo me pertence. Tudo é dele. Precisamos que o Senhor nos faça entender que Ele tem o poder para agir e fazer como Ele quiser, e Ele fará como Ele quiser, e Ele quer agir no nosso meio, mas nós precisamos nos colocar nessa disposição. Não é a aparência que importa, mas sim o propósito divino.
Irmão, o mundo pode passar aí fora e podem olhar até para aqui, e é engraçado que alguns não sabiam que aqui era uma igreja, lembra, irmãos? E nós pusemos o steeple lá em cima e mudámos um pouco aí para parecer um pouco mais com a igreja, que pessoas passavam aqui e diziam que não sabiam que era uma igreja aqui. E estou certo, irmãos, que muita gente pode passar por aqui e dizer assim, a igreja é pequeninha, ali meia dúzia de pessoas. E muita gente pode até desprezar aquilo que nós somos. Mas não é a aparência que importa, mas sim o propósito divino, o que Deus tem para fazer no nosso meio. Irmão, entenda isto. Eu não tenho intenção nenhuma que você seja convencido de que o poder de Deus será manifesto neste lugar. Não é isso que eu quero. Eu só quero lhe expor as Escrituras para que o Espírito Santo o leve a crer que a glória de Deus será manifesta neste lugar. Fez-me entender? Eu não estou aqui a argumentar consigo, esperando que você saia daqui convencido de que você tem que se esforçar na obra do Senhor e você tem que mudar a sua posição diante do Senhor para que a glória do Senhor seja manifesta. Não, eu só lhe quero expor a realidade do texto. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos desperte hoje, a todos, para mudarmos a nossa atitude com relação ao reino de Deus. Querermos e confiarmos e agirmos como aquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. Olha o texto no versículo 9. A glória deste novo templo será maior que a do antigo. Embora a aparência não dissesse isso, embora não parecia que era assim, o Senhor diz, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. É claro que a paz aqui não é a paz com o mundo, claro que não. É paz com Deus. Como é que nós temos paz com Deus? Diz a Escritura, através de Cristo. É essa paz que tem que inundar os nossos corações. É essa paz que nós temos que proclamar. É quem o Senhor é, o desejado das nações que chegou. A glória dele sendo manifesta no nosso meio. Vendo o agir e o poder de Deus. E não porque você começa a saltar no meio do culto e começa a falar em línguas estranhas. Ou porque você começa aí a dar umas profetadas. Ou seja lá o que for. Não, porque a sua vida e a sua conduta revela aquele a quem você crê. E as suas palavras falam de quem o Senhor é. E o povo verá a glória de Deus. Às vezes nós confundimos, irmãos, e nós dividimos o povo de Deus em dois. Aqueles que vivem, aqueles que estão no Espírito e aqueles que estão na Palavra. Você já ouviu isso? Aquela ali, uma vez eu ouvi uma pessoa que me disse assim, eu conheci um pastor muito pentecostal. Eu disse, uau. Eu te perguntar, o que é um pastor muito pentecostal que eu não sei o que é? Defina-me um pastor muito pentecostal. Eu sei o que é um pentecostal, não sei o que é um muito pentecostal, não entendo muito bem. Às vezes a gente ouve outra pessoa dizer assim, aquela pessoa é boa de Bíblia. Quando você ouve uma pessoa assim, você pensa que é um estudioso das Escrituras, você não pensa que é uma pessoa que... O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma série, e ele tem um pensamento sempre, entre juntar duas coisas que são essenciais, irmãos, que é a ortodoxia cristã à espiritualidade cristã. E eu tenho por muito tempo me debatido com essa ideia, irmãos. Se você tiver ortodoxia cristã, se você perceber os pensamentos bíblicos, os princípios bíblicos, se você entender a Escritura, a palavra de Deus, você não tem nenhum problema em agir segundo o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você jamais vai fazer uma coisa contrária às Escrituras. Por outro lado, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai querer estudar as Escrituras. As duas coisas andam juntas. Não é se você tem uma coisa ou outra. Há gente que até pega no texto e diz, a letra mata, mas o Espírito edifica. Não estudo muito, senão você vai ser morto. Não sei o que o texto está a dizer, nem parecido com isso, pelo contrário. É a letra da lei que nos mata, irmãos, que nos mostra que nós somos pecadores. Mata a nossa carnalidade, é o que o texto está a dizer. Meu amado irmão, você precisa de ter as duas coisas. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus a todo o tempo. E
constantemente e buscar a ação do Espírito Santo de Deus e esperar que o Espírito Santo de Deus faça a obra e manifeste a sua glória, e ao mesmo tempo cheio da palavra, pronto a agir e a falar. Não é só ter conhecimento, é ter sabedoria. A diferença de ter conhecimento e sabedoria é que no conhecimento você sabe muita coisa, na sabedoria você aplica o que você conhece. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos que o Espírito Santo nos capacite e nos encha e sermos fervorosos com o reino de Deus e buscarmos a Deus intensamente e orarmos e clamarmos e súplicas em orações e ficar prontos para ver o agir de Deus, seja da forma que for, desde que seja bíblico. Não é? Deus só pode agir desta maneira, não pode. Desde que seja bíblico, Deus pode agir e agirá. Mas ao mesmo tempo, e sempre bíblico, ficar na palavra, crescer na palavra, no conhecimento da palavra, amar a palavra de Deus. E veremos então a glória deste novo templo, que é maior, será maior do que o anterior. Em Mateus 12, 6 a 7, eu queria terminar com este texto, e foi do devocional de hoje. Jesus disse assim, numa acusação que tiveram contra Jesus e numa forma de apanhar Jesus, Jesus disse, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo, porque para eles lá naquela época o templo era o mais sagrado que havia, era o símbolo da adoração, amém? Eles juntavam-se no templo para adorar. Vem da ideia, vem inclusive em seguimento do profeta Ageu e tantos outros que despertavam para a adoração em comum no templo. Jesus chega e diz, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Claro que o contexto aqui é dos líderes religiosos da época que condenaram inocentes, inclusive em algumas circunstâncias, Jesus e os discípulos, e Jesus diz que ele deseja misericórdia e não sacrifícios, no sentido de que misericórdia, no sentido da prática do amor, era mais importante do que um ritual de sacrifício. Não que Jesus disse que eles não deviam continuar a fazer sacrifício ou que parou com os sacrifícios, porque aliás Jesus é o sacrifício perfeito que veio e completou todos os sacrifícios, amém? Ou não completou, aliás. Todos os sacrifícios apontavam para ele, e ele consumou o sacrifício absoluto, perfeito, de uma vez por todas, amém? Não é isso que Jesus estava a dizer aqui, ele estava a dizer é que praticar a prática era mais importante porque os sacrifícios passaram a ser um ritual, amém? Nesse contexto, Jesus diz, aqui está ele mesmo, aquele que é maior do que o templo. Irmão, entenda isto. Por muito que eu gosto do local que nós estamos aqui, a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o mais importante. Por muito que nós amamos o nosso campus e por mais que nós cuidamos do nosso campus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo que importa. Se o Senhor Jesus Cristo não estiver neste lugar, se a glória dele não for manifesta neste lugar, se a glória dele não for manifesta nas nossas vidas, quando nós anunciamos, falamos aos nossos colegas de trabalho, na nossa rua, o que seja o que for, se não for a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nada mais importa. Mas se o Senhor Jesus Cristo está, e Ele que é maior do que o templo, e Ele que é maior do que nós mesmos, e Ele que é o Senhor dos céus e da terra, se Ele está presente, a glória dEle será manifesta, e não o contrário. E não espere menos do que isso. Irmão, a pergunta que fica para nós hoje é, qual é a importância daquele que é maior do que o templo na nossa vida? Nós queremos ver a glória do Senhor manifesta? Nós queremos ver a glória do Senhor enchendo o templo? Nós estamos preocupados com o Senhor do templo. Nós estamos buscando o Senhor do templo. O Espírito Santo habita em nós e Ele que habita em nós nos está revelando quem é Cristo, ou nós continuamos apagados e tão fraquinhos, como uma vela que se vai consumindo e apagando. E alguns dão desculpa à idade, e outros dão desculpa é o mundo, e outros dão desculpa é as circunstâncias, outros dão desculpa é a minha vida, ou é a minha saúde, ou é isto, é aquilo. Meu amado irmão, Jesus é Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não muda, Ele não parou de agir. E hoje é a hora dEle agir no nosso meio, aqui, em Mount Clare, aqui, em nossas casas, aqui, em nossas vidas. O Senhor quer agir agora.
Que o Senhor nos desperte, irmãos. O Senhor nos desperte para estas coisas. O Senhor nos desperte neste dia. É o meu desejo, a minha oração. E nos faça entender o que Ele tem para fazer neste lugar, o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Não estamos à espera que uma geração se levante e proclame o nome do Senhor quando o Senhor está levantando esta geração. O Senhor continua a levantar um povo que glorifica o nome dEle. O Senhor continua a agir no mundo através da sua igreja. A questão é esta: você quer ser parte ou você quer continuar à espera que algo aconteça? À espera que um dia, quem sabe, meu amado irmão, que o Senhor toque os nossos corações este dia, é a minha oração, e nos faça entender a obra que o Senhor tem para fazer através de nós e neste lugar. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor, não só agora, neste momento, mas em suas casas, de que o Senhor verdadeiramente manifeste a sua glória e nos faça entender